Olá, crianças! Bom dia! Estou novamente aqui para ajudá-los com a atividade de língua portuguesa, ok? Então, hoje é quinta-feira, dia 18 de março de 2021. Podem pegar essa atividade, colocar o nome completo, a turma que vocês estão e o nome da professora. Vamos começar? O que vamos aprender? Pontuação. Como vamos estudar esse conteúdo? Relembrando o uso de cada pontuação. De que forma vamos registrar o que aprendemos? Reescrevendo e pontuando a piada. Atividade. Relembre cada pontuação e sua função em um texto e pontue adequadamente a piada abaixo. Então, quando nós temos um texto, dentro dele nós temos as pontuações para que nós consigamos fazer uma boa leitura e possamos dessa forma conseguir interpretar o que está escrito no texto. Se esse texto ele vem sem pontuação, não tem como fazer a entonação, ele fica completamente sem sentido, ok? Então eu vou relembrar aqui alguns pontos, tá? Algumas pontuações e ler o que cada uma, qual a função de cada uma, tá? E em seguida eu vou explicar o que vocês farão. Vamos lá, então aqui, ó, dentro do parênteses nós temos um pontinho, né? Que ele é chamado de ponto final, que aponta o final de uma frase ou de uma história ou de uma parte de uma história, tá? Sempre que a gente escreve uma frase ou escreve uma parte da história, sempre no final dessa parte, nós precisamos colocar o ponto final, indicando que aquele texto ou aquela parte do texto ou aquela frase terminou, tá? Então, ele indica o final daquilo que nós estamos escrevendo. Depois nós temos esse sinalzinho aqui, ó, que é a vírgula. A vírgula, ela indica uma pausa na leitura e separa listagens. Então, tem momentos no texto que eu tenho que dar uma parada para respirar e conseguir continuar a leitura. Nessas pausas, nós usamos vírgula. Outra função da vírgula é separar listagens, né? Então, listas. Então, quando eu tenho listas que vão todas na mesma linha, eu preciso usar a vírgula para separar. Por exemplo, nomes, né? Vamos criar uma frase aqui para vocês conseguirem entenderem. Foram ao parque as amigas Caroline, Rebeca e Lívia, né? Então, entre a palavra Caroline e Rebeca, tem essa pausa, tem essa separação. Então, eu necessito usar a vírgula. Então, a vírgula, ela tem essas duas funções, da pausa e da separação de listagens, ok? Depois nós temos aqui o ponto e vírgula, que aponta uma pausa maior que uma vírgula. Então, é mais ou menos parecido com a vírgula, só que a pausa, nesse caso, ela é maior. Depois nós temos os dois pontos, que é usado para iniciar uma explicação. E além disso, também ele é usado quando antecede um diálogo, sempre que na linha abaixo vier uma conversa, uma fala. Antes disso, eu tenho que usar os dois pontos, indicando que ali inicia um diálogo, uma conversa. Nós temos também esse ponto aqui, ó, que é chamado de ponto de interrogação. Ele é colocado no final da frase e indica uma pergunta. Então, sempre que nós temos uma pergunta no nosso texto, ao final dessa pergunta, dessa frase, nós temos que usar esse ponto, ponto de interrogação. Abaixo nós temos esse ponto aqui, ó, é um i de ponta cabeça, que é o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele tem vários sentidos num texto, tá? A gente pode usar ele em vários momentos.
Então, ó, quando apresenta espanto, quando ele mostra espanto, ou admiração, ou surpresa, ou emoções, ok? Então, dá para usar aí em vários momentos da nossa escrita de uma produção de texto. E por último, nós temos aqui o travessão, muito conhecido por vocês, ok? O travessão. Ele usamos no início de diálogos, que são as conversas, ou para destacar partes de uma frase. Então, geralmente nos textos, quando tem uma conversa, fala de um personagem, antes dessa fala eu preciso colocar o travessão, ok? Então, vamos lá para a explicação da atividade. A piada abaixo foi escrita sem os sinais de pontuação. Leia a piada, reescreva abaixo pontuando corretamente. Não esqueça dos parágrafos e da estruturação da piada. Aqui, na verdade, ela já está bem estruturada, então só está faltando mesmo as pontuações que vocês vão colocar. Então, vamos lá, eu vou ler para vocês e ao término da minha leitura, vocês vão reescrever ela nessas linhas abaixo, colocando todos os pontos que estão faltando, ok? Papagaio especial. O freguês entrou na loja de animais e disse ao vendedor: queria um papagaio que fosse especial. Chegou na hora certa, temos um bilíngue. Se levantar a pata direita, ele fala inglês. Se levantar a pata esquerda, ele fala francês. O freguês olhou para o papagaio e não se conteve. Fez então sua última pergunta ao vendedor: o que acontece se eu levantar as duas patas? O papagaio não se conteve e lhe respondeu: aí eu caio. Então, aí após a minha leitura, eu coloquei todas as entonações, então dá para perceber onde tem conversa, onde tem pergunta, né? Onde antecede a fala, tá? Então, prestem bem atenção na escrita, na hora de colocar as pontuações, ok? Espero ter ajudado vocês. Tenham um ótimo dia, até amanhã e fiquem com Deus.